Nosso assunto de hoje é a obesidade. Na sua concepção, o que é uma pessoa obesa? Bem, obesidade é um assunto assim, muito polêmico e muito controverso. Então, a Organização Mundial de Saúde tem uma definição de que seja uma pessoa gorda, que seja uma pessoa normal, que seja uma pessoa magra. Então, por exemplo, assim, genericamente, simplificando, um homem, por exemplo, de 1,70 m, o peso ideal dele seria 70 quilos. Uma mulher de 1,70 m, o peso ideal seria 60 quilos. Então, assim, seria um conceito genérico amplo, quer dizer, não quer dizer que a mulher que tem 1,70 m, que ela está pesando 65 quilos, que ela está gorda. Às vezes ela tem um biotipo de gente gordo que vai fazer com que ela fique um pouco mais acima da tabela. Mas, em linhas gerais, é isso. 1,70 m, um homem, o peso habitual seria 70 quilos. Uma mulher de 1,70 m, o peso habitual seria 60 quilos. É uma tabelazinha mais ou menos que segue, né? Exatamente. Existem pessoas que têm tendência para a obesidade e outras não, é assim? Existem, né? Porque a obesidade é uma doença como qualquer outra, né? Então, por exemplo, existe pessoas que são chamadas assim, que tem a célula gorda, né? Quer dizer, que tem o geno, quer dizer, ela nasceu com a característica biológica dela é de ser gorda. Igual tem uma pessoa que nasce que tem uma tendência para ter câncer, outra tem tendência para ter pressão alta. Então, outras pessoas têm tendência para ser gorda. Quer dizer, então, a obesidade é uma doença genética. Quer dizer que a obesidade termina sendo uma doença. Exatamente. Que merece todos os cuidados, igual o tratamento de outras doenças comuns. O que é que causa a obesidade? Bem, tem várias explicações. As explicações da obesidade são as seguintes. A primeira seria a origem genética, né? Um indivíduo que é filho de gente gordo, que tem tendência hereditária para ser gordo, então ele será sempre gordo e terá sempre dificuldades para emagrecer. Essa é uma teoria assim mais comum. A segunda é o seguinte, é que 1% das pessoas gordas sofrem da tireoide. Então é muito comum as pessoas às vezes fazerem vários tratamentos para emagrecer e não conseguem emagrecer. Por quê? Porque ela sofre da tireoide, o médico esqueceu de pedir um exame da tireoide para saber se ela tem problemas. Então, geralmente, essas pessoas são as pessoas gordas, bonachonas, que os cabelos são quebradiços, que as unhas quebram, que os pelos são secos, né? Então, essas pessoas são as pessoas que sofrem da tireoide. E tem outra, ultimamente, tem uma outra teoria para dar origem à obesidade, que seria que certas proteínas contidas no alimento têm a capacidade de gerar sinais para o cérebro, avisando que o estômago está repleto e que a pessoa tem que parar de comer. O gordo, teoricamente, teria essas células lesadas. Então, esse processo de comunicação seria defeituoso. Então, ele demoraria a se saciar porque ele não receberia o sinal. Então, ele comeria a mais, né? Então, essa seria outra explicação da obesidade. E uma outra seria assim, os hábitos alimentares, os desvios alimentares que nós somos acostumados, né, desde menino. Então, essa seria uma explicação assim, a mais comum e a mais aceitável, seria os excessos alimentares, né? Um indivíduo que come demais e come absurdamente, então esse é um indivíduo que vai ter sempre, será sempre gordo, né? A obesidade tem cura? Tem. A obesidade tem cura. Agora, para o indivíduo curar-se da obesidade, ele tem que mudar os hábitos alimentares. Porque o indivíduo que quer emagrecer, na verdade, ele não quer emagrecer, ele quer ficar magro. São duas coisas distintas. Emagrecer é uma coisa, ficar magro é outra. Então o indivíduo não pode chupar cana, tocar flauta e subir ao mesmo tempo. Para ele se manter magro, ele tem que mudar o hábito alimentar. Isso requer um sacrifício, isso requer uma mudança de vida, requer uma série de fatores que muitas pessoas, inclusive, não têm condição de fazer por problemas econômicos, né? Então, a obesidade realmente tem cura, mas não é tão simples igual o pessoal imagina, porque, na verdade, veja você, todo mundo que quer emagrecer procura, assim, todas as maneiras possíveis e impossíveis de emagrecer, todas as dietas possíveis e as dietas impossíveis. Então, o que acontece? O sujeito que quer emagrecer, ele não tem que fazer dieta, ele tem que mudar o hábito alimentar, para ele se tornar magro e ficar magro eternamente. Na homeopatia, o que é que existe para a obesidade? Bem, isso aí é uma controvérsia muito grande, né? Porque por que o indivíduo é gordo?
Quer dizer, quando o gordo está descontente com o seu corpo por uma questão de estética, ou começa a aparecer assim, a gordura começa a penalizar o organismo com alguma sobrecarga, quer dizer, um indivíduo que tem varizes na perna, que tem pressão alta, sobrecarrega o coração, que é filho de diabético, que é filho de hipertenso. Quer dizer, então esse indivíduo, mais que por uma razão natural, ele teria que ficar magro, né? Não era emagrecer, teria que ficar magro. Agora, o que a homeopatia pode fazer para o indivíduo emagrecer? Bem, a homeopatia, ela tenta visar, como eu já falei aqui em outras palestras, que a homeopatia tenta tratar do indivíduo. Por exemplo, a Maria está gorda. Por que a Maria está gorda? A Maria está gorda só porque come? Bem, a Maria não tem nada de tireoide. Por que a Maria está gorda? Bem, atrás da gordura da Maria tem 1000 razões, né? Uma razão muito comum é o seguinte: a Maria engorda, ela faz uma capa de proteção a ela, né? Então essa capa impede que alguém aproxima dela. Então às vezes a pessoa tem problema com o marido, tem problema com o filho na escola, tem problema com o vizinho, tem problema com a mãe, tem problema com o pai, né? Então o que a homeopatia tenta fazer? A homeopatia não trata da obesidade da Maria, vai tratar da Maria que está obesa, né? Isso é uma coisa que a pessoa precisa ficar bem claro, né? Então a homeopatia vai tentar equilibrar a Maria, tirar a ansiedade dela, tentar fazer um tratamento para ver qual seria a origem dessa ansiedade dela, qual a origem dessa obesidade, né? Quer dizer, então, o que isso vai fazer? Então, não tem milagre. A pessoa não vai emagrecer 10 quilos no mês, como a pessoa quer emagrecer, né? Então, o tratamento homeopático para a obesidade é um tratamento mais profundo. Não é assim, você vai tomar um remédio esse, toma essa tabela, e você vai emagrecer. Não. A pessoa, o médico, tem que investir, pisar a fundo, e a cliente também, para ver se ela vai conseguir ficar magra. Senão não adianta nada, ela emagrece 10 quilos, engorda 20, emagrece 5, engorda 8, e fica uma sanfona. Cada dia procura um médico e atrás sempre de fórmulas e coisas milagrosas. A gente ouve sempre falar que existem pessoas que em momentos de ansiedade, em momentos de estado nervoso, muito abalado, come desbragadamente. Isso é muito comum também, né? Mas isso é a teoria da compensação, né? Quer dizer, então é o seguinte, o que é comer? Comer é um dos maiores prazeres da vida, né? Você comer sem prazer é uma forma de mortificação, né? Quer dizer, então é o seguinte, o indivíduo que adora comer, que tem prazer de comer na vida, ele está ansioso, ele vai procurar uma comida que ele tem prazer, da mesma forma que o indivíduo que gosta de tomar uma cerveja, procura uma cerveja e relaxa com a cerveja, né? Quer dizer, então o indivíduo que tem esse prazer pela comida, que realmente é comer, é um dos maiores prazeres da vida, e não pode ser uma mortificação para o indivíduo, o que ele vai fazer? Ele se compensa na comida, ele abre a geladeira, ele come um pudim, come um doce de leite, né? Ele janta às 6 horas, depois ele come a sobremesa às 7, às 11 ele faz um mexido, né? Quer dizer, então ele está sentindo prazer, ele está compensando a sua ansiedade, aí que entra o médico, o homeopata. Às vezes o indivíduo tem que fazer até uma terapia associada, às vezes a homeopatia sozinha não dá conta, porque o tratamento não é a curto prazo, não existe mágica. Existe um tratamento a longo prazo. Para quê? Para que o indivíduo fique equilibrado. Pessoa obesa que consegue emagrecer, depois tem que manter uma vigilância constante para manter o peso, ou depois a pessoa pode levar uma vida normal? Não, aí que exatamente, essa que é exatamente a controvérsia da situação. Se a pessoa emagreceu, então vamos supor, o indivíduo fez um plano de tratamento e ela vai emagrecer 10 quilos. Ela precisa de emagrecer 10 quilos. Bem, então a pessoa tenta mudar o hábito. O médico explica, explica que é uma dieta. Aliás, falar em dieta é uma coisa errada. Você tem que falar em mudança de hábito. Porque se falar em dieta, o que acontece? O indivíduo vai no médico e fala assim, eu estou fazendo uma dieta. Aí passa 2 meses e fala assim, bem, agora eu não estou fazendo dieta mais, eu posso tudo. Aí que o indivíduo dança. Ele vai inchar de novo, ele vai engordar, né? Quer dizer, se o indivíduo não tem nada na tireoide, não tem problema nenhum orgânico, e ele sabe que ele comeu, que ele engordou por excesso de alimentos, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai ter que sempre mudar algumas coisas que são prazerosas para ele vai deixar de comer determinados alimentos que não dão prazer para ele e que ele foi acostumado, mas que engordam muito, e vai comer determinados alimentos que ele adora, mas que ele pode comer. Por exemplo, vou dar um exemplo. O indivíduo come arroz, feijão, batatinha, mandioca, macarrão, tudo no arroz. Bem, e esse indivíduo adora tomar cerveja. De repente ele fica magro. Ele fez uma dieta. Diminuiu o arroz, diminuiu a batata, diminuiu o macarrão,
né? Aí vai sair, como é que é? Agora eu posso tomar cerveja? Bem, ele diminuindo o arroz, diminuindo o feijão, diminuindo a batata, ele passa a ter direito de fazer uma coisa prazerosa, que é tomar cerveja que ele gosta. Então ele está trocando. Quer dizer, um indivíduo que... Quer dizer, não adianta nada o indivíduo hoje não come doce, né? Aliás, ele come bolo, come arroz, come feijão, e depois toma café com adoçante. Quer dizer, isso é o cúmulo da mortificação pessoal, né? Quer dizer, o indivíduo está tomando café com adoçante, mas já comeu arroz, feijão, macarrão, pão, batata, queijo, requeijão. Quer dizer, depois eu falo assim, não, agora eu não posso tomar o café com açúcar. Que engorda é o açúcar, né? Então, realmente, o indivíduo, para ficar magro, para permanecer magro, ele tem que mudar o hábito alimentar. Ele tem que diminuir muitas coisas, senão ele jamais ficará magro. A partir de que idade crianças obesas podem ser submetidas a tratamento para emagrecer na homeopatia? Bem, nós acreditamos que os meninos não devem fazer dieta. Quando você, o médico, qualquer médico, ele esclarece que o menino não tem nada na tireoide, não tem doença nenhuma orgânica, não é diabético, não tem pré-diabético, realmente é muito penoso para o menino emagrecer. Então, esse problema da idade é muito vago. Isso assim, menino antes de 12, 13, 14 anos, dificilmente deve fazer uma dieta. Por quê? O entendimento do menino é mais difícil. Quer dizer, é a mãe e o pai que ficam no pé dos meninos. Então, os meninos nunca vão emagrecer. Porque a mãe com a ansiedade dela, o pai com a ansiedade dela, fica cobrando o menino. Quer dizer, então o menino não emagrece nunca. Por quê? Às vezes, para contrariar a mãe, para pirraçar a mãe no subconsciente, ele vai comer só para encher o saco da mãe. E encher o saco do pai. Né? Quer dizer, então ele não vai emagrecer. Então o menino precisa ter um entendimento melhor para fazer, às vezes, uma terapia, saber por que o menino está gordo, o que está acontecendo, como é que está a relação familiar, como é que está a relação com o pai, com a mãe, na escola, se tem alguma coisa molando na escola, como é que está o menino no esporte, no futebol, né? Isso é muito importante. Neide, que mora no centro, diz que vai fazer 60 anos e o médico disse que ela tem gula nervosa. Ela precisa emagrecer mais de 10 quilos. Então ela pergunta, o gênio da pessoa tem alguma influência sobre a obesidade? Tem, porque a pessoa, que é o que nós falamos há pouco tempo aqui, há poucos minutos atrás, a pessoa que ela tem uma ansiedade, então comer é um dos maiores prazeres da vida. Então a pessoa está nervosa e ela tem prazer de comer, ela vai na geladeira, né, passa na bomboniere e tal, e vai comendo, e vai comendo. Muito bem, o que acontece? É evidente que não é o gênio da pessoa que tem influência sobre a obesidade, é a individualidade de Neide, a ansiedade de Neide que leva a fazer com que você se desconte na comida. Então, assim, tem pessoas que têm dor de cabeça quando está nervosa, tem pessoa que tem dor no estômago, tem pessoa que a pressão sobe, tem pessoa que dá úlcera, que dá crise de nervo. E tem outras pessoas que comem quando estão nervosas. Então, realmente, o gênio da pessoa não tem influência na obesidade. O que tem influência é a característica pessoal de Neide, que faz com que quando ela está nervosa, ela vai comer. E ela comendo mais, ela vai engordar mais, né? A Expedita, que mora no Pedro II, pergunta se uma pessoa que não é gorda e tem barriga grande, pergunta a alguma pessoa assim, o que deve fazer? Bem, Expedita, aí é o seguinte, se a pessoa não é gorda e tem uma barriga grande, ela teria, primeira coisa, consultar um cirurgião plástico para ver se teria jeito de fazer uma lipoaspiração, fazer uma puxada na barriga, né? Essa seria. E outra coisa, e fazer ginástica abdominais, aquelas ginásticas que a pessoa baixa as mãos assim, ó, que essa ginástica endurece muito os músculos da barriga. Agora, o mais importante aí é consultar um cirurgião plástico para saber se você teria condição de fazer uma cirurgia plástica e diminuir a sua barriga. Isis, que mora no São Cristóvão, diz que tomava Puran 4. Ela tem hipotiroidismo. Agora ela toma outro remédio, Tireoplus 3. Ela pergunta qual é a diferença entre os dois remédios. Ela diz que tem muitas reações com o Tireoplus. E mais ainda, quer saber o que deve fazer para parar de tomar o remédio. Bem, o Puran 4 seria a tetraiodotironina. O Tireoplus seria a triiodotironina. Que eles são dois remédios parecidos, mas que na verdade não são iguais. Qual a diferença é essa, né? Então, assim, por que você tem muitas reações com o Tireoplus? Bem, como é que você deve fazer para parar com o remédio? Bem, aí você teria que voltar no seu médico, repetir os exames T3, T4, TSH, que são os exames que dão os parâmetros dos níveis hormonais da tireoide. De acordo com esses níveis, então o médico vai
ele vai estudar o seu caso e vai falar se você teria que continuar o Puran 4 ou Tireoplus 3. Se o médico dava Puran 4 e passou para o Tireoplus 3, ele deve ter alguma razão para ter feito isso. Você não deve parar o remédio, porque se você parar o remédio, se você tem hipotireoidismo, você vai ficar gorda e vai inclusive, te atrapalhar a sua vida dia a dia. Adalberto, que mora na Betânia, faz a última questão de hoje. Diz que há 5 anos toma um remédio controlado, o Lexotan. Agora está dependendo do remédio e não consegue parar. Então ele faz as seguintes perguntas. Através da homeopatia, ele pode curar essa dependência e ficar livre do remédio? Mais ainda, quanto tempo demora o tratamento? E finalmente ele pergunta o seu endereço. Bem, Lexotan. Lexotan é um remédio muito usado, né? E muita gente toma. Muito bem. Então você está dependendo do remédio, não consegue parar o remédio. Então o que o médico homeopata vai fazer? Ele vai pegar o Adalberto e vai fazer uma análise da sua vida toda. Por que você está tomando? O que aconteceu há 5 anos na sua vida que você começou a tomar o Lexotan? O médico vai fazer, ele vai tentar moldar a sua individualidade, para ver por que o Adalberto toma Lexotan. De repente, você está intoxicado, porque esses remédios intoxicam, todo mundo sabe disso. Bem, como é que a homeopatia vai fazer? Bem, a homeopatia vai fazer da seguinte maneira. À medida que o médico homeopata identifica, acerta o remédio do Adalberto, que tem problemas, que se ele não tivesse problema, não estaria tomando Lexotan. O médico homeopata vai fazendo o seguinte, ele vai acrescentando o remédio homeopático e vai diminuindo o Lexotan aos poucos, para o indivíduo não ter o que chama na alopatia, na farmacologia, efeito rebote. O que é efeito rebote? O indivíduo toma um remédio, Lexotan. Então ele começa a tomar o Lexotan de 1,5 miligrama. Então chega um tempo, o organismo dá a resposta primária do Lexotan, quando o indivíduo toma, ele fica tranquilo. Com o passar do tempo, o organismo acostuma com o remédio, então o efeito secundário do organismo pede mais droga. Esse é igual o camarada que toma maconha ou bebe, mesma coisa. O que acontece? Então o indivíduo passa para o Lexotan 3 miligramas. Passa um certo tempo, o organismo pede mais droga. O indivíduo passa para o Lexotan 6 miligramas. E aí não tem mais Lexotan acima. Então ele passa a tomar 2 Lexotan de 6, 3 Lexotan de 6. Eu conheço gente que tomava 6 Lexotan de 6. Bem, então o médico homeopata, à medida que ele vai conseguindo identificar o que causa ansiedade no Adalberto, o que está havendo com a vida dele, ele vai tirando o Lexotan e acrescentando um remédio homeopático. Quer dizer, não há nenhuma compatibilidade de ele estar tomando o Lexotan e começar a tomar o remédio homeopático. Quer dizer, há essa crença generalizada e que muita gente fala que o remédio homeopático não pode tomar remédio homeopático. Não tem nada a ver. São duas coisas distintas que às vezes se superpõem, apesar de antagônicas, né? Então, bem, eu tenho a impressão que a pergunta foi... Eu já dei uma explicação plausível para você. Quanto tempo demora o tratamento? Bem, o tempo pode demorar 1 mês, pode demorar 2 meses, pode demorar 1 ano, né? Pode demorar 4. Se demorar 4, está mais rápido que o Lexotan, né? Porque você está tomando o Lexotan a 5. Por que pode demorar? Porque, de repente, o Adalberto, a complexidade da sua vida, a complexidade das coisas que estão atrás do Lexotan, não são apreciáveis assim numa primeira, numa segunda, numa terceira consulta. Quer dizer, o médico homeopata vai conversando, né? É como se fosse uma terapia, vai identificando as coisas, vai tratando do Adalberto, né? O Adalberto vai melhorando, vai tirando o Lexotan, quer dizer, então isso vai muito assim, da empatia do cliente com o médico. Quer dizer, de repente o Adalberto não quer contar as coisas que o médico quer escutar. E o médico homeopata não pode falar com ele as coisas que ele quer escutar, porque senão ficou consulta dirigida, né? As coisas teriam que se fluir naturalmente, quer dizer, sem constrangimento, para que o médico homeopata possa fazer a lei do semelhante. Quer dizer, tratar do Adalberto toma Lexotan, né? Quer dizer, então essa que seria a resposta correta. Bem, o nosso endereço é Rua Maranhão, 152, telefone 222-9011 em Santa Efigênia. Então vai ter a próxima terça, né? Se Deus quiser. E parece que esse assunto da obesidade, na terça-feira a gente poderia falar mais nele, porque ficou muita coisa para trás. Vamos falar de remédios e outras coisas. Tudo bem. Até a próxima, então. Obrigado. A presença do médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Nós continuamos, já são 10h40.